Campina Grande, quarta-feira, 30 de outubro. Hoje comemora-se o dia da decoração, do balconista e do comerciário. Parabenizamos a todos os balconistas que estão sempre dispostos a atender os clientes e também a todos os comerciários pela passagem do seu dia. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo mais uma reflexão por este que vos fala e uma belíssima música interpretada pelo conjunto Embaixadores de Sião, que sempre esteve aqui em nossos momentos de culto de aniversário da igreja, do programa Opção para a Vida. Mas antes, desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Pai, pedimos-te a tua bênção agora sobre cada internauta, sobre cada telespectador que está conosco. Abençoe cada família, cada lar, cada coração, e que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que o teu Espírito Santo se instrumentalize da tua palavra para alcançar aqueles que estão tristes, abatidos, angustiados, que precisam de receber uma palavra que venha de encontro às dificuldades pelas quais estão passando. Que haja paz no lar, que haja paz nas famílias. Essa é a oração a qual nós te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o conjunto Embaixadores de Sião. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nele eu confio, essa é minha lei, segura em sua mão, nada temerei. Deitado em minha cama, à noite o Pai me chama, destemido levanto, vou orar. Levo a minha voz diante dessa altura, percebo está mais forte a minha estrutura. Deus, somente Deus, na minha vida pode milagres operar. Eu sou filho teu, por isso o mundo renuncio, pois sou filho teu, filho teu, filho teu. Nasce mais um dia, acordo com alegria, uma paz envolve todo ser. Canto uma canção que sai do coração, os versos me conduzem a uma eterna luz. Você que me escuta, se é grande a tua luta, há um jeito como superar. Alguém que é muito forte, venceu a dor e a morte, firme nele confiar. Eu quero ouvir vocês. Somente Deus, bem forte. Eu sou
nosso mundo renuncio, pois sou filho teu, filho teu, filho Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 26. Você que está nos assistindo em casa também pode compartilhar dessa leitura, onde basearemos o estudo dessa noite. Filipenses, capítulo 1, versos 15 a 26. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação as minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que redundará em libertação, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém, meus irmãos? Nós podem sentar, irmãos. Nós vamos hoje estar falando sobre convivendo com adversidades com alegria. Convivendo nas adversidades com alegria. Lembrando que essa carta tem como título, como tema, a temática desta carta é sobre contentamento. Contentamento fala de alegrias. E nós vamos aprender hoje que a gente não pode nem deve só se alegrar quando tudo estiver correndo às mil maravilhas. Porque as pessoas às vezes só lembram de se alegrar em datas natalícias, o aniversário, não é? Nasceu uma criança na família, você foi bem sucedido num concurso, passou, foi aprovado, aí você fica alegre. Mas Paulo está falando aqui da alegria até mesmo nas circunstâncias de estar triste por estar sofrendo por causa do nome de Jesus. Que não deve ser tristeza, deve ser regozijo, deve ser alegria, contentamento.
É exatamente isso que Paulo está falando. Eu não estou falando daquela alegria que você tem quando aniversaria, quando nasce uma criança, quando faz uma boa viagem, quando você é bem sucedido ou aprovado num concurso. Você se alegra, obviamente, mas ele está falando aqui da alegria quando alguém está sofrendo por causa do nome de Jesus. E ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de se maldizer, ele vai se alegrar. Então esse é o tema dessa carta. Agora eu queria que nós pensássemos uma coisa, irmãos. Quando a palavra de Deus fala de alegrias e regozijo, começa com a proclamação do Evangelho. Lembra-se quando Jesus nasceu, o que foi que os anjos proclamaram nos céus de Belém? Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. E também quando os pastores receberam a mensagem nas campinas de Belém, os anjos que proclamaram nos céus de Belém a enunciação do nascimento de Jesus, eles disseram: eis que vos trago boas novas de grande alegria. Então a proclamação do Evangelho é algo que, em quaisquer que sejam as circunstâncias, você deve estar alegre. Seja perseguindo por causa, seja sendo perseguido por causa do nome de Jesus, seja diante de uma provação que você esteja sofrendo por causa do Evangelho, perseguição, seja lá o que for, que você tinha tudo para ficar triste, mas você deve se alegrar, porque você está naquela circunstância sofrendo alguma humilhação, alguma perseguição, por causa do nome daquele que deu a sua vida por cada um de nós. Então, esta boa nova de grande alegria sobrevém sobre a vida do cristão, quer em tempos bons, quer em tempos ruins, por causa do nome de Jesus. Diga-se de passagem, você pode estar em tempo de vacas gordas ou em tempo de vacas magras, conforme José, lá no Egito, decifrou para Faraó. Não importa as circunstâncias, aparentemente tudo pode ir mal ou de água abaixo, mas por causa do Evangelho você vai traduzir essa situação adversária ou adversidade, seja em que área for, como sendo algo de você se regozijar. Nós vamos encontrar, meus irmãos, a Bíblia repleta de experiências de homens e mulheres que viveram momentos difíceis e que eles, ao invés de murmurar e blasfemar e reclamar, eles se alegraram na presença do Senhor. É por isso que esta carta, ela está repleta de palavras que traduzem as circunstâncias em que o apóstolo Paulo estava vivendo, porém, ele tinha tudo para estar alegre e não triste. Na carta de Paulo aos Colossenses, essa era a filosofia de vida cristã que Paulo cultivava. No capítulo 4, versículo 18, olha o que é que Paulo diz aí: alegrai-vos nas minhas algemas. Vocês já pensaram? Alguém se alegrar porque está algemado, mas por causa do nome de Jesus, não é? Alegrai-vos nas minhas algemas. Nós cantamos um corinho nas nossos momentos de adoração, que nós expressamos essa alegria, esse contentamento, baseado lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e o verso 19, eu te louvarei, Senhor, na alegria ou na dor. É isso que diz a letra deste coro, né? E ainda ele diz, baseado lá em Colossenses, isto é, em Abacuque 3, 17 e 19, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei, me regozijarei no Deus da minha salvação. Irmãos, se eu fosse citar aqui, há dezenas, se não centenas e milhares de textos que provam e mostram que quando você está na presença de Deus,
não importam as circunstâncias. Porque, embora você esteja sendo provado, atribulado, perseguido, seja lá o que estiver acontecendo com você, você vai ter como discernir, você vai ter como descrever isso sendo algo que vai lhe ser uma bênção. O salmista, portanto, mostra isso, conforme já citamos, inclusive Davi, ele descreve isso também, Jó, há muitos homens e mulheres no passado que descreveram isso, não é? O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz que os meus pés como a corça e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Aqui eu estou citando a parte lá de Abacuque, o verso 19. Você analisando direitinho, Jó tinha tudo para se maldizer. Jó tinha tudo para se queixar e reclamar de Deus. Ó Deus, eu estava tão bem e agora estou aqui nessa miséria, né? Estou aqui nessa doença que está me machucando, está roubando meu sono, com insônias e perturbado. A mulher deste vem e diz: oh, amaldiçoa esse teu Deus e morre, não vale a pena você continuar sendo fiel a esse Deus. Mulher, tu falas como uma louca. Não receberíamos, porventura, só receberíamos benesses, não receberíamos também porventura o mal também, que Deus permitiu que nós passássemos. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu nasci pelado e vou voltar ao pó pelado. Do jeito que eu nasci nu, vou voltar nu ao pó. Então Jó, em vez de reclamar, de blasfemar, de murmurar, veja que exemplo eu estou citando aqui. Ele tomou aquilo como se fosse algo que realmente Deus tinha permitido para que ele fosse abençoado, e o fim de Jó foi exatamente uma bênção. Então esta carta de Paulo aos Filipenses, ela está repleta de experiências e muitas adversidades. A começar do apóstolo Paulo, ele estava onde? Ele estava em Roma, preso, algemado. Por causa de quê? Ele cometeu algum crime? Cometeu alguma fraude, algum roubo, alguma coisa? Não, estava preso por causa do nome de Jesus. E lá naquela circunstância ele estava alegre, não é? Ele estava contente. Por isso o título do estudo da série Contentamento. Então a carta de Filipenses, ela é caracterizada por este tema, não é? E ele fala, meus irmãos, que aqueles cristãos lá de Filipos naturalmente estavam alegres por tomarem conhecimento de que Paulo, embora estivesse preso, sem liberdade, mas ele estava alegre na presença do Senhor, né? E todo aquele sofrimento de Paulo tinha contribuído para que toda aquela igreja estivesse agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque foi através do estado em que Paulo se encontrava preso lá em Roma, que toda a guarda pretoriana ouviu a palavra de Deus. Se Paulo não tivesse sido preso, aquela guarda pretoriana não tinha ouvido a palavra, e ouviram porque Paulo estava preso, e lá ele não desperdiçou a oportunidade de pregar o evangelho, de maneira que Paulo diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. Amém, meus irmãos? Então, por acaso, se você estiver passando por alguma provação, seja em que área for da sua vida, por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus, seja a perseguição onde você trabalha, seja o marido perseguindo a esposa, ou vice-versa, o filho, não é, que se converteu e os pais se levantam contra, se alegre na presença do Senhor. Se alegre. Eu vou compartilhar ainda nessa introdução uma experiência que eu tive em 1982. Eu sofri um acidente de Kombi, com a Kombi da igreja. Estávamos vindo de um trabalho de evangelização no dia 8 de agosto de 1982. Estavam vindo de Lagoa Grande, um trabalho que era denominado na antiguidade Projeto Jonas. E no meio do caminho sofremos um acidente. Um rapaz se lançou na frente da Kombi e ele suicidou-se e teve morte instantânea, né? Ainda foi levado às pressas, mas não suportou, veio a óbito. E eu tive que pagar por essa morte na justiça, porque existe o crime doloso e o crime culposo. Doloso é aquele que o indivíduo premeditou, o indivíduo
né, planejou, arquitetou como ia fazer a emboscada e tal para tirar a vida de alguém. Existe o crime doloso que você não teve a intenção de matar. Inclusive, quando eu fui interpelado foi levado a julgamento, o juiz, inclusive, me questionando muitas coisas, eu disse: meritíssimo senhor juiz, se fosse o senhor que estivesse no meu lugar, o senhor não evitaria essa morte, não evitaria. E aí falei e tal, mas o senhor tem que cumprir uma sanção, porque houve uma morte, houve um óbito. Eu digo: pois não. O senhor escolheria passar 6 meses com a sua carteira de habilitação retida, ou o senhor aceitaria passar 6 meses fazendo um trabalho social nos presídios de Campina Grande? O senhor, 2 horas por semana, 2 dias, 2 horas no presídio do Serrotão, no presídio do Monte Santo. Eu digo: doutor, meritíssimo senhor juiz, eu tenho o maior prazer de que eu faço essa escolha, o senhor tem direito de escolher, eu quero essa escolha. E meus irmãos, foram 6 meses de muitas experiências. Se eu fosse contá-las aqui, eu perco a conta. Muitas experiências, 2 horas de semana, 2 vezes, 2 horas cada vez no presídio do Serrotão e no presídio do Monte Santo. Sofri até atentado de ser tomado como refém para a fuga de presidiários. Basta dizer isso aqui a vocês. A coisa foi grave. Eu me lembro que na noite que estava, no sábado que eu estava para ir, na noite anterior, minha esposa disse: e você, minha esposa falecida, você vai, culposa, sem intenção de matar, né? Você vai. Eu digo: olha, o Deus que me deu essa oportunidade através de uma morte, que eu não tive intenção de tirar a vida do cidadão, Ele se responsabiliza por mim, porque alguém tinha me jurado de me tomar como refém. Eu tenho testemunhas aqui na igreja de irmãs que me acompanhavam naquele dia. Mas o fato é, irmãos, que eu passei por muitas outras experiências, inclusive aquele chamado na época do Mão Branca, Costão, que por sinal faleceu de Covid. Eu casei ele aqui na igreja, ele foi liberto, ele conheceu Jesus através do trabalho que nós realizamos. Mas teve um militar chamado João Evangelista, da cidade de Patos, que sofreu uma acusação criminal, e ele ia pagar 60 anos de presídio. Ora, este homem que estava condenado já tinha escrito carta para tudo que vocês possam imaginar. A OAB, presidente da República, constituiu advogado, perdeu tudo e não conseguiu provar que ele era inocente. Mas aí doutor Elias Cunha Melo, de saudosa memória, eu estou contando isso aqui porque vale a pena, irmãos, faz parte desse estudo. Ele disse: pastor, porque todo mundo que chegava lá no presídio, ele chorava como uma criança, dizendo: eu sou inocente, cometeram uma injustiça contra mim, eu não matei ninguém. E eu tive a oportunidade de conversar com ele e ouvi-lo. Só para concluir, doutor Elias Cunha Melo, que era advogado, ele já é falecido, eu levei ao conhecimento dele, ele disse: pastor, eu tenho interesse de ouvir esse rapaz. E foi ouvi-lo, e conseguiu ter acesso a todo o processo, um calhamaço de documentos, que ele foi julgado na comarca de Pocinhos. E esse jovem, doutor Elias, quando leu as primeiras 20 páginas, disse: pastor, esse rapaz é inocente, e eu vou provar que ele é inocente, e ele vai sair da prisão. E não deu outra, ele saiu. Eu estou contando isso para mostrar para vocês que não foi em vão, embora que de uma maneira muito desagradável. Eu estava ali fazendo um trabalho por uma circunstância de uma imposição, não é, judicial, por causa da morte desse rapaz, mas que tive a oportunidade de proclamar, de pregar o evangelho, ainda que sofrendo até ameaça de ser tomado como refém. Não sei se irmã Aurizete estava numa dessas reuniões que a gente foi lá no presídio do Serrotão. Pois bem, no momento do acidente que eu fui, do qual houve o atropelamento, eu fiquei sem entender: meu Deus, como é que eu venho do teu trabalho, da tua obra, e acontece uma desgraça dessa, um acidente com fatalidade? Eu sei que eu cumpri os 6 meses,
E hoje eu olhando para trás, pelo retrovisor desse histórico, eu vejo que Deus se utilizou de um trabalho que nós estávamos fazendo, numa circunstância a pior que vocês possam imaginar, uma adversidade, mas que colhemos frutos. O Costão, né, o João Evangelista de Moraes, né, que por sinal ele foi reintegrado no quadro do batalhão lá da cidade de Patos. Ele está para, não sei se ele ainda recebeu, uma indenização por danos morais, na época, muito dinheiro, mas que valeu a pena. Então, eu estou contando essa história para mostrar para vocês, por exemplo, Paulo estava preso. Paulo não tinha cometido crime, nem estupro, nem nada, mas lá no presídio, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os demais presos os escutavam. Então, observe que a vida cristã, muitas vezes nos leva a circunstâncias as mais desagradáveis possíveis, mas Deus vai transformar aquilo em bênção. Paulo, quando diz aqui nesse verso 18, todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, quer dizer, me alegro sim, sempre me alegrarei, me regozijo com isso. Paulo não estava aqui falando algo que realmente pudesse incriminar aqueles que usavam dessa forma de pregar o Evangelho. Então não é novidade hoje em nossos dias. Eu conheço determinadas denominações que faz até engraçado a gente citar o nome. Eu vi outro dia, mandaram para mim uma igreja não sei aonde, que o título da igreja, Cuspe de Jesus. Cuspe de Jesus. E baseado naquela passagem que Jesus cuspiu, untou lodo com terra e esfregou no olho do cego. Então botaram, até isso as pessoas estão fazendo hoje, né? É tanto nome, é tanto título, que a gente acha engraçado, mas que realmente não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho segundo Allan Kardec. Meus irmãos, não é segundo Allan Kardec, é segundo os apóstolos, segundo Jesus, não segundo Allan Kardec. Eu queria lembrar aos irmãos que Pedro é um outro exemplo. Pedro foi preso, conforme vemos lá em Atos 5, 29 a 41, porque estava proclamando o Evangelho. E os membros do Sinédrio mandaram que ele se calasse. Eles disseram, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E eles por isso foram presos. E diz a palavra, inclusive, que eles foram levados ao Sinédrio e apanharam quando estavam presos. Está lá em Atos, capítulo 5, verso 29 a 41. Pedro e os apóstolos. E um outro exemplo que eu quero citar, depois de serem advertidos, não mais falarem de Jesus, após serem açoitados na prisão e serem julgados no Sinédrio, eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se, alegres, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, é honroso para o cristão sofrer perseguição, seja lá o que for, por causa do nome de Jesus. É honroso, é um privilégio. E é disso que Paulo está falando, por isso que ele se alegrava. Outra coisa também, irmãos, aqueles líderes, ao verem Paulo preso, julgavam que ele iria se sentir humilhado, triste, abatido e desprezado porque estava preso. Mas com isso Paulo se regozijava, pois nos versos 13 e 14, que foi lido inclusive, parece pelo pastor Antônio Júnior, semana passada, ele diz assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, o que era
para Paulo estar abatido, e eles, aqueles pregadores estavam achando que Paulo estava triste, abatido, amargurado, angustiado e desprezado e desamparado. Lá era motivo dele se alegrar e também passar esta mensagem, comunicar essa sensação para aqueles cristãos da igreja em Filipos. Os líderes, portanto, meus irmãos, eles estavam sempre em desvantagem. Eles estavam sempre fazendo uma leitura totalmente equivocada daquilo que o Evangelho promove, daquilo que o Evangelho apresenta para aqueles que querem se tornar seus discípulos ou seguidores. No versículo 19 deste texto, Paulo diz: porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Nesse versículo 19, ele diz: não obstante estar sofrendo, as orações de vocês têm fortalecido o meu coração. O que é que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos e desígnios. Esperamos que todos tenham um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, possa estar em sua vida, em seu lar, em sua família e em seu coração. E até amanhã.